Olá pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Como passaram a semana? Muito bom. Então, perdemos nossa live por causa do feriadinho, né? Mas foi bom porque a gente também deu para descansar um pouquinho. Então, no capítulo passado, nós estávamos estudando os espaços, né? O significado dos espaços e a funcionalidade dos espaços, né? Porque num certo momento os artistas eles passaram a se preocupar, né, com a funcionalidade daqueles espaços criados ali pelas cidades, né, aglomeração de pessoas, espaços com poluição, sem muita circulação de ar. Então, os arquitetos ali do final do século passado e começo do século retrasado, né, século XIX, começo do século XX, eles estavam preocupados em criar espaços funcionais, né, para melhorar a vida das pessoas, não só os espaços, mas também os prédios, né, deveriam ter uma boa circulação, a questão do conforto dos móveis também, da mobília. Então, essa era a preocupação desses arquitetos aí que em vários locais do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, ali na Alemanha, na França, na Rússia e aqui no Brasil também. Também, né, a gente tem o Oscar Niemeyer aí, que é um dos principais arquitetos brasileiros e que também a sua principal construção despertou a curiosidade, né, lá de outros arquitetos que vieram até conhecer aqui, né, a cidade de Brasília, que era assim, representava a modernidade, né, naquela época que ela foi construída. Então, ali na Alemanha vai surgir a escola Bauhaus, que é a primeira escola que se preocupou com essas questões, né, do conforto, do homem, da durabilidade dos materiais, do aproveitamento dos espaços. Então, deixou ensinamentos assim até hoje, né? Tem lá a escola Bauhaus, que é maravilhosa lá na Alemanha. Mas hoje, aqui no capítulo 5 nós vamos estudar duas correntes artísticas, que é o dadaísmo e o surrealismo, que são artes assim vindas do inconsciente. Eu nessa aula de hoje vou abordar só o dadaísmo, vou deixar o surrealismo para outra aula, porque é assim, legal a gente ver uma coisa de cada vez, né? Porque eu tenho percebido assim que os capítulos são um tanto longos e fica até difícil para vocês assimilarem assim tanta informação. Então, lá quando tem uma imagem aqui, ó, que eu quero que vocês observem, né? Que é uma linha de produção de uma indústria. E depois aqui tem uma pergunta. Nesse capítulo aqui, nesse módulo, vocês vão ter que... É legal vocês responderem as perguntas que aparecem aí depois dos textos, porque é a compreensão, né? O que você entendeu daquele trecho ali do estudo. Então, vocês leiam aí, depois tem essas duas questões para vocês responderem, a número um e a número 2. Então, o que os artistas estavam preocupados aí nesse momento? É o quanto a produção em série das indústrias, ela comprometia a criatividade das pessoas, né? Porque a pessoa entrava ali, por exemplo, numa indústria, passava todo dia na frente dessas esteiras, naquele movimento mecânico ali, e, e a criatividade, né? Ela está criando nesse momento, ou ela está só produzindo aqueles movimentos repetitivos ali. Isso está comprometendo a criatividade? Então, teve duas correntes aí de artistas que estavam preocupados nesse sentido. Eram os cubistas, os artistas do Der Blau-Reiter e do construtivismo russo. Eles estavam preocupados em como que as pessoas, que a gente poderia resgatar a criatividade através dos processos racionais. E os outros artistas, que eram os dadaístas e os surrealistas, eles queriam saber como é que se poderia resgatar a criatividade através do inconsciente. Então, ali na Europa, nesse momento, tinha o Freud e o Jung que tinham descoberto que o homem ele não tem só a consciência, ele tem também o subconsciente e o inconsciente. E que muitas das criações, elas, principalmente das criações artísticas, né?
elas vinham desses processos aí do inconsciente, né? Coisas assim subjetivas e de insights que você tinha, né? Vinha uma coisa lá na mente, de repente vinha aquela coisa da criação. Então, isso aí despertou assim os artistas, eles ficaram fascinados por esse mundo aí do inconsciente. Então, por exemplo, os dadaístas, eles estavam preocupados em dois sentidos. Até que ponto, né, essa massificação aí, ela comprometia as criações vindas do inconsciente e o que podia, que tipo de arte que podia vir lá do inconsciente, podia ser resgatada do inconsciente. E os surrealistas, a preocupação dos surrealistas era que arte que poderia ser, que poderia vir direto do inconsciente, então. Então, essas duas questões, elas assim, estavam ali fervendo na cabeça dos artistas nesse momento. E também não foi só nesse campo das artes visuais aí que esses questionamentos eles estavam surgindo, eles também apareceram na área cinematográfica. Então, o filme que ficou mais marcado, que também abordou essa questão da massificação, né, produzida pela indústria, foi o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Porque o Charlie Chaplin, vocês conhecem, ele é aquele cineasta principal ali do cinema mudo, e ele tanto ele escreve os filmes como ele atua também. Ele é um artista completo, assim. Então, nesse filme Tempos Modernos, o que ele faz? Ele vai trabalhar numa indústria e ele fica o tempo inteiro apertando porcas ali na esteira, né? Ele fica fazendo esse movimento. Quando ele sai dali, que toca a sirene e ele sai do seu trabalho, ele não consegue mais parar de fazer esses movimentos. Então ele vai e sai pela rua fazendo assim, e é uma coisa engraçada, né? É um filme assim que marcou muito, né? Até se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assista esse filme, Tempos Modernos, e é fantástico, assim, né? O Charlie Chaplin na sua abordagem com relação a esses questionamentos aí da massificação. Então, na sequência, nós vamos ver aqui que tem uma esquete que depois nós vamos fazer quando a gente voltar, né, para aula. Agora eu não vou propor porque é um trabalho grupal e tem aqui uma foto, ó, então do Charlie Chaplin, que é uma cena do filme aqui dos tempos modernos. Então, o dadaísmo ele nasceu ao mesmo tempo nos Estados Unidos e em Zurique, ali na Suíça, onde ali na Suíça haviam vários artistas refugiados ali, vindo de vários países, né? Então, ali na casa de um poeta, do Tristan Tzara, eles se reuniram um dia, eles sempre se reuniam para fazer esses estudos, esses questionamentos aí, e eles querendo criar um movimento, né, com outros propósitos, porque eles achavam que a arte, assim, que, por exemplo, todas as vanguardas europeias, eles apresentaram mudanças com relação à arte acadêmica lá do século XIX, vieram com novas propostas de usos da cor, etc. Mas aqui que a arte se prestava a fazer um quadro, a fazer uma escultura. Será que a arte era só isso? Então, esses dadaístas, eles queriam, assim, questionar essas criações artísticas, eles queriam redimensionar, né, a realidade através de críticas, através da criação de objetos que levassem a um questionamento maior. Então, aqui no texto, ele fala que o próprio nome, né, do movimento dadaísta, ele surgiu assim aleatoriamente, porque o que quer dizer Dada? Né? Ismo é corrente, né? Surrealismo, impressionismo, né? Esse sufixo, ismo. Agora, Dada é cavalinho. Então, eles estavam fazendo aquela brincadeira de dicionário, sabe? Você faz assim, no dicionário, aí você para. Eles pararam lá na palavra Dadá. O que é isso, Dadá? Cavalinho. Ah, então o nosso movimento vai chamar dadaísmo. O que é cavalinho? Ah, cavalinho não é nada. Então é isso que o movimento vai chamar. Então, eles, os dadaístas, eles eram altamente críticos, assim, porque
o que tinha acontecido? A guerra, ela tinha destroçado a sociedade. Então, a sociedade estava assim destruída. Eles queriam recomeçar do zero, os dadaístas, porque a arte que tinha sido produzida, né, naquela sequência vinda lá secular, lá do Renascimento, Barroco, Neoclassicismo, e vindo, eles achavam que tinha produzido essa arte aí, essa arte sem que não provocava um questionamento, assim, né, uma arte assim que só contemplava a produção de objetos mesmo, eles estavam contra isso daí. Então, para isso eles começaram a criar uma série de objetos ilógicos, assim, ilógicos, né? Você olhava para aqueles objetos, assim, altamente questionadores, né? Que provocavam muitas vezes a pessoa. Chegaram até ser chamados de anti-arte, esses objetos que eles criavam. Então também essa arte produzida aí, ela estava antes dos dadaístas, ela também estava ligada à questão monetária, por exemplo, você vai fazer uma obra, você vai vendê-la, vai ter um valor de mercado, né? Então eles chegaram, né, para questionar todos esses valores aí atribuído à obra e atribuído a esse tipo de arte, né, produzida até então, eles começaram assim a querer provocar, né, mesmo a sociedade. Então, um exemplo máximo dessa provocação foi feita por um artista americano, Marcel Duchamp. Então, essa obra aqui, a Mona Lisa, ó, qual que é a diferença, né? Vocês veem aqui. O que o Marcel Duchamp faz? Ele coloca bigode e barba na Mona Lisa. Então, quando ele fez isso, o que ele estava querendo com isso, com essa atitude dele? Que era uma atitude só. Ele pegou uma gravura e colocou barba lá e bigode. Ele pegou aquele objeto que era aquele ícone da arte, assim, né? Intocável, que você tem lá, desculpa, atrás de um vidro blindado lá no Museu do Louvre. Ele pega e fala: Ah, isso aqui não, para mim isso aqui não tem valor nenhum. Você quer ver o que eu faço? Ó, ponho bigode, ponho barba nela. Quer dizer, era uma provocação, né? Uma coisa assim, uma irreverência da parte dele. E isso vai, né, vai se acentuando cada vez mais, até que, assim, o desdobramento desse objeto, dessas criações aí do Marcel Duchamp, que é um dos principais dadaístas, artistas dadaístas, assim, das artes visuais, vai acontecer com aquele objeto que ele cria, que é a fonte. É uma imagem conhecidíssima e explorada, né, pelos meios de comunicação e também pela história da arte. Por quê? Porque ela foi um marco, né, nesse momento aí. Então, como que ele batizou esses objetos aí? De handmade. O que é o handmade, então? É você pegar um objeto produzido pela indústria, quer dizer, uma coisa que você vai ali na loja e compra, e ressignificar esse objeto, dar um outro significado, mudar a função do objeto. Então, ele não faz nada aqui nessa fonte, que é o que é um mictório, né? Mictório usado aí em lugares públicos, ele é usado aí ele questiona que isso aí é um objeto de lugar público, ou tem também dentro das residências, né? Qual que é o valor desse objeto? Ele passa a ter um valor só quando ele escreve o pseudônimo dele aqui, ó, R. Muti, que é como ele assinava as criações dele, o Marcel Duchamp. Então, o que está por trás de toda essa ideia do dadaísmo aí não é mais a obra em si, mas sim a atitude do artista, né? Não importa se aquilo que eu criei é bonito, não é bonito, o que importa é o ato da criação, né? O que eu inventei, eu ressignifiquei esse objeto. Então, uma coisa mais ou menos assim. A gente percebe que muitas vezes é até difícil você falar, né, de um movimento tão exótico assim como o dadaísmo, porque eles estavam realmente questionando ali os efeitos produzidos pela guerra, né, tentando redimensionar a realidade. E se a gente for pensar assim nos dias de hoje, a gente ainda
A sociedade nossa, ela passa por momentos de caos, assim, a gente vê miséria, vê fome, né, vê várias coisas, assim, várias questões que afetam a humanidade, né, desigualdade social. Então, tem um exercício aqui também na página 95, que é para vocês fazerem uma colagem, né, que mostre esse tipo de problema. Vocês podem fazer colagem, pode fazer desenho. É interessante vocês fazerem para acessar, né, esse conteúdo mental aí que a gente tá vendo. Então, essas criações aí dadaístas, elas estavam sempre preocupadas, né, nesse campo da arte, da cultura aí, em questionamentos, assim, com relação a, a sociedade, né, e aos reflexos da arte, enfim, tudo isso daí. Bom, pessoal, o dadaísmo, então, ele a gente sabe que ele existia assim, não só nas artes plásticas, né? A gente teve assim, principalmente também no campo da poesia, o Tristan Tzara, que é um dos idealizadores do movimento dadaísta, ele foi importantíssimo assim, né, dentro dessa corrente aí da configuração do movimento. Então, ele tem uma coisa que ele propõe aqui, que é uma receita de um poema dadaísta, que está aqui na página 97. E eu quero que vocês façam, então, esse poema dadaísta que ele fala assim: pegue um recorte de jornal, escolha um trecho lá do jornal e recorte, depois recorte as palavras, coloque tudo dentro de um saquinho, balance o saquinho, depois você vai tirando as palavras aleatoriamente e você vai ter a receita de um poema dadaísta. Então, por exemplo, você tirou lá uma palavra, caminho, então começa com caminho, segunda palavra, ninguém, caminho, ninguém. Então você vai construindo um poema com aquela sequência de palavras e você vai ver que aquilo não tem lógica, né? Então, essa que é a receita do poema dadaísta. Então, o dadaísmo na sua essência, isso aí, né? É um movimento ilógico. Eu vou até fazer um desenhinho aqui rápido para vocês, ó, de um objeto dadaísta, né? Por exemplo, ia casar uma moça. Então, eles iam dar de presente os dadaístas, ó. Vou fazer rapidinho aqui, ó, um ferro de passar. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, um ferro de passar. Precisava ter uma canetinha mais escura, mas eu não tenho aqui. Eu devia ter me programado, né? Então, como que é esse ferro de passar dadaísta aqui, ó? Ele é cheio de pregos aqui, ó. Então, como que você vai passar um ferro de roupas? Ó, como que você vai passar com ferro que ele tá cheio de pregos aqui embaixo? Então, vocês veem que esse objeto aqui ele é totalmente ilógico. Então, as criações dadaístas, elas eram assim, não tinham lógica, né? Por exemplo, você tomar chá numa xícara feita de pelo de animal. Imagina você colocando, assim, aquele pelo na boca, quer dizer... É curioso, né, a gente estudar esse movimento dadaísta. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, né, a importância que esse movimento teve, né, dentro das correntes artísticas. E eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar, então, esse poema dadaísta para vocês fazerem, né, tiram uma foto e cola lá naquele espaço que eu vou deixar, ali na série de exercícios, e mais 3 exercícios de alternativa relacionados aí à arte dadaísta, tá ok? Então, boa semana para vocês, obrigado, né, mais uma vez, né, pela compreensão, né, nessas aulas à distância que a gente tá tendo, e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira lá na nossa live, tá bom? Um beijo enorme para todos, meus queridos. Tchau, tchau.